Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura do livro Infiltrados, a trama para destruir a Igreja Católica a partir de dentro. Meu nome é Andréia, criei o canal Clube do Livro São Paulo Apóstolo justamente para que a gente possa continuar lendo livros. E eu convido a você a curtir, compartilhar, né, aquelas pessoas que você acredita que tem interesse de estudar. Gente, vocês vão ouvir muitos cachorros latirem, eu creio que muitos vídeos meus têm os cachorros latindo. E eu quero perguntar para vocês se, por acaso, o barulho do ventilador, comente aqui nos comentários, pode deixar seu comentário. Porque a gente está vivendo essa onda de calor e aí não tem como. Eu fico com 2 ventiladores, um de cada lado. E eu creio que às vezes pode ser que aconteça, né, que ouça o barulho, né, do vento, do ventilador, ou o giro do ventilador, e eu peço desculpa para vocês, mas infelizmente não tem como, né, a gente ler se não tiver algo soprando um ventinho na gente. Tá, vamos lá então. Nós vamos ler o capítulo número... deixa eu ver aqui... Capítulo número 6. O capítulo número 6, ele é um pouquinho extenso. Então, a gente vai iniciar... Eu vou evitar de ficar fazendo comentários, porque realmente ele é extenso. E ele vai falar realmente de como que a infiltração aconteceu dentro da Igreja Católica. Como que eles conseguiram fazer, né, essa infiltração. Então, nós vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade e rezando a oração à Virgem Maria Imaculada para antes dos estudos. Tá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração à Virgem Imaculada para antes dos estudos. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe Diletíssima, invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe Amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benigna os meus trabalhos, e eu, de boa vontade, piedosamente vos prometo o que é justo. Todo o bem que provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, né? Como sempre, né? Vou projetar na tela para que vocês possam estar acompanhando. Capítulo 6, a infiltração das sociedades secretas e do modernismo na Igreja. Vou aumentar aqui um pouquinho, né? Para ficar um pouco melhor visível. Eu acho que assim tá bom para vocês, né? Vamos lá. Todos devem evitar familiaridade ou amizade com qualquer um suspeito de pertencer à maçonaria ou a grupos afiliados. Conheça-os pelos seus frutos e evite-os. Toda familiaridade deve ser evitada não apenas com aqueles ímpios libertinos que publicamente promovem o caráter da seita, mas também com aqueles que se escondem sobre a máscara da tolerância universal, do respeito a todas as religiões e da ambição de reconciliar as máximas do Evangelho com aquelas da revolução. Esses homens buscam reconciliar Cristo e Belial, a Igreja de Deus e o Estado sem Deus. São conselhos do Papa Leão XIII, escrito na Custódia de Quella Febe. 3 anos após o Papa Leão XIII
ter visto demônios se reunirem em Roma, uma estátua de Giordano Bruno de Nola foi erguida na cidade, no campo de Fiore. Giordano Bruno foi um frade dominicano que publicamente pregou e negou as doutrinas católicas da Santa Trindade, da divindade de Cristo, da virgindade de Maria, da transubstanciação eucarística e da eternidade no inferno. Pessoal, pasmem, eu pesquisei aí, se vocês colocarem no Google, Giordano Bruno de Nola, vocês vão encontrar realmente essa estátua lá em Roma. Vocês vão ver lá que ela foi erguida e tá lá. Tá? Parece também que ele ensinou panteísmo, reencarnação e que todas as religiões conduzem ao divino. Tem alguma semelhança com os dias de hoje, né? Bom, Bruno foi condenado pelo Santo Ofício e executado em 1600. Foram os maçons que ergueram essa estátua de Bruno em Roma como um sinal de sua falsa filosofia e sua ambição de ganhar influência sobre a Roma papal. O Papa Leão XIII se pronunciou contra a construção da estátua ao renomado apóstata de Nola em sua encíclica de 1890, Dao Alto Del Apostólico. O Papa considerou a construção do memorial como conduzida pelos maçons e um insulto ao papado. Era um símbolo teólogo da alta vendita maçônica. Que o padre católico seja aquele que dissemine a semente dos ideais maçônicos. Bruno era o mascote da sua infiltração. Os escritores da alta vendita quiseram eventualmente eleger um papa nos moldes de Giordano Bruno de Nola, panteísta, naturalista, relativista e universalista. A alta vendita esperava por um papa que iria inflexivelmente ensinar que a pluralidade e a diversidade de religiões são expressões da sábia e divina vontade de Deus, que criou todos os seres humanos, mas levaria mais de um século para alcançar isso. Tá, nessa frase aqui eu não sei se alguém, pessoal do Clube do Livro aqui tem acesso, né, a alguns sacerdotes e bispos, mas quem nunca ouviu falar, né? Unidade na diversidade. Pois é, tá aqui. O Papa Leão XIII morreu em 1903 após ter publicado 88 encíclicas, inclusive 12 sobre o Rosário e 4 contra a maçonaria. Depois de sua missa de Requiem, 62 dos 64 cardeais em atividade encontraram em Roma para eleger o próximo sucessor de São Pedro. Dos 2 ausentes, um estava doente e o outro estava ainda vindo da Austrália de navio. O Papa Leão XIII viveu por tanto tempo que somente em um desses cardeais em atividade havia votado na eleição papal anterior. O candidato favorito a papa era o cardeal siciliano Mariano Rampolla. O cardeal Rampolla, como Leão XIII, aprovou a Terceira República da França e tolerou o republicanismo. Por essa razão, ele foi um favorito de Leão XIII e seu herdeiro aparente. Relatórios sobre a primeira votação apontaram 29 votos para Rampolla, 16 votos para Girolamo Maria Gotti e 10 votos para Giuseppe Sarto. O número dos votos necessários para a eleição de um papa naquela época era 42. O impasse entre esses 3 candidatos requeria um consenso. Após 3 votações, o cardeal polonês Jan Uzina de Kozielsko, da Cracóvia, entregou o veto imperial do imperador Franz Joseph contra a eleição do cardeal Rampolla.
Essa manobra oficialmente obstruiu a eleição de Rampolla ao papado. O veto imperial, ou ius inclusivae, direito de exclusão, é um privilégio concedido ao imperador cristão reconhecido de excluir um cardeal da candidatura papal. Esse direito imperial de exclusão fora usado não menos do que 10 vezes desde 1644. O privilégio remete aos imperadores romanos orientais. Por exemplo, quando o Papa Pelágio II morreu da praga em 7 de fevereiro em 590, o clero de Roma elegeu o Papa Gregório o Grande. Pouco tempo depois, após essa eleição papal, entretanto, houve um atraso em sua instalação em Roma. Enquanto eles esperavam pelo iúncio do imperador em Constantinopla, uma vez que recebida a aprovação imperial, o Papa Gregório foi instituído bispo de Roma em 3 de setembro de 590, após um interregno papal de cerca de 7 anos. Ou seja, da eleição até ele assumir levou 7 anos. Esse equilíbrio entre o imperador e o papa existiu quando um dos imperadores cristãos bizantinos nos anos 600 e continuou com os sacros imperadores romanos no oeste. Em 1903, o direito de veto papal pertencia ao imperador Franz Joseph da Áustria, que exerceu assim contra o cardeal Rampolla. Ultrajado por esse ato de intervenção imperial, o cardeal Rampolla o denunciou como uma afronta à dignidade do Santo Colégio. Os cardeais, em apoio a Rampolla, ignoraram o veto imperial e novamente reuniram 29 votos para este na nova votação seguinte. Mas os finalistas inverteram as posições, com 21 para Sarto e 9 para Gotti. Os cardeais começaram a reconhecer que o frágil papado, sem os estados papais, entretanto, em uma época mais secularizada, exigia a lealdade do imperador Franz Joseph. Seus votos se voltaram mais e mais para o cardeal Sarto, que assumiu a liderança na 5ª votação e venceu a eleição papal na 7ª eleição com 50 votos, o que lhe deu mais do que os 42 votos necessários. Inicialmente, Sarto recusou, mas, após ser pressionado pelos cardeais, ele aceitou a eleição. O cardeal Giuseppe Melchiorre Sarto, que viveu de 1835 a 1914, escolheu o nome papal Pio X, indicando que seu papado iria dar sequência às rígidas políticas do Papa Pio IX antes dele. O Papa Pio X proferiu a sua primeira bênção papal Urbi et Orbi, voltado para o interior da Basílica de São Pedro, de costas para a secularizada cidade de Roma. Este ato simbolizou sua oposição ao domínio secular italiano sobre Roma e sua demanda pelo retorno dos estados papais. 6 meses depois, ele emitiu a Constituição Apostólica banindo para sempre o veto imperial na eleição papal e instituindo uma excomunhão automática contra qualquer monarca que tente impor um veto em um conclave papal. Um fato menos conhecido é que foi o Papa Pio X, não o Papa João Paulo II, o primeiro Papa etnicamente polonês. Seus pais eram imigrantes poloneses na Itália. Sarto era o segundo de 10 filhos e cresceu muito pobre. Ele estudou latim com o pároco e recebeu a tonsura clerical com uma idade de 15 anos, de maneira a poder seguir a formação no seminário e a ordenação ao sacerdócio. Aos 23 anos, Sarto foi ordenado padre.
Aos 49, foi designado bispo de Mântua pelo Papa Leão XIII e consagrado pelo cardeal Lúcito Parotti, pelo bispo Pietra Rota e pelo bispo Giovanni Maria Berengo. Sarto recebeu uma dispensação papal porque lhe faltava um doutorado. O Papa Leão XIII o designou cardeal e patriarca de Veneza, à idade de 58 anos, em 1893. 10 anos mais tarde, ele se tornaria Papa. O Papa Pio X foi um homem de impecável doutrina e santidade pessoal. Após a sua morte e durante o processo de sua canonização, o advogado do diabo designado, incumbido de descobrir qualquer coisa desordenada em sua vida, podia apresentar somente 2 faltas conhecidas de Pio X. A primeira delas, ele fumava um cigarro por dia. E sua missa baixa diária, às vezes, durava menos de 25 minutos. Esses eram os únicos argumentos contra a sua canonização como santo. O Papa Pio X é celebrado por promover frequente comunhão entre os leigos e por diminuir a idade canônica da primeira comunhão da idade de 12 anos para a idade de 7. Isso daqui é de suma importância nós ouvirmos, né? Porque hoje se voltou justamente, né, na catequese, né, a questão da comunhão a partir, né, dos 12 anos. E a gente sabe que as crianças, né, elas estão perdendo a essência sapiencial. Primeiro que os pais já não ensinam mais a catequese em casa, assim como aconteceu até comigo e na minha família. Né? E segundo que se perdeu justamente, né, o amor, né, pela missa, né? As crianças, elas não têm mais. Você vai numa santa missa e assim os pais, eles não dão aquela devida educação. É uma correria, criança sobe para lá e para cá. Então, assim, eu creio que esse amor, essa doçura do Papa Pio X com relação às crianças naquela época, em dar a comunhão, né, para ela aos 7 anos, mesmo porque a própria igreja diz que a partir dos 7 anos, né, já se tem consciência plena, né, do que é pecado, né? Então, assim, foi uma graça, né, e que foi retirada com o passar dos anos e hoje a gente está vendo aí, né, essa tribulação que a gente vive dentro das santas missas, né? Ele amava a liturgia sagrada como participação nos mais santos mistérios e na oração pública e oficial da igreja. O Papa favoreceu o canto gregoriano tradicional e alertou que o emprego do piano é proibido na igreja, como também o é o instrumento barulhentos ou frívolos, tais como tambores, símbolos, sinos e semelhantes. Sua maior contribuição para a Igreja Católica foi sua resolução adamantina contra a heresia do modernismo. Os teólogos católicos, nos anos de 1800, haviam pressionado os limites da ortodoxia católica ao seguir o racionalismo e a consideração crítica protestante da Sagrada Escritura. O Papa Leão XIII havia escrito contra isso, usando a alcunha de liberalismo, mas o Papa Pio X classificou o movimento de modernismo. Pio X reconheceu que a maçonaria não iria desafiar abertamente o catolicismo, mas iria miná-lo a partir de dentro com ideias. É o que nós estamos ouvindo hoje, né? Principalmente de alguns professores historiadores, né? É a construção das ideias, a mudança das ideias, né? E isso entrou dentro da Igreja Católica. Ele imediatamente considerou esse ataque maçônico interno como modernismo. O naturalismo da maçonaria, com uma aparência católica que justifica a si mesmo, apelando para a evolução do dogma. A heresia modernista almeja reinterpretar a história bíblica.
assim como a filosofia, a teologia e a liturgia católicas, através do prisma moderno da ciência racional e da filosofia pós-iluminismo. Em um primeiro momento, isso parece soar admirável. Alguém poderia perguntar: não deveria a fé católica se aculturar ao mundo moderno a fim de tornar a fé mais convincente? Paulo não citou filósofos não cristãos. Agostinho não empregou o platonismo. Tomás de Aquino não reconciliou Aristóteles. Por que não tentar reconciliar Kant, Engels ou mesmo Nietzsche com o catolicismo? Os apóstolos, os pais da igreja e os escolásticos saquearam os egípcios e frequentemente empregaram os escritos, pensamentos e analogias dos pagãos que lhes antecederam. O modernismo, entretanto, veio a existir após a rejeição da tradição intelectual católica. Sócrates viveu antes de Cristo. Seu sistema filosófico não era contra o cristianismo per se. Ele era pré-cristão. O mesmo é verdade para os pensadores platônicos, peripatéticos e a maioria dos estoicos. Mas a filosofia de Kant ou de Engels é propositalmente pós-cristã e busca substituir a fé católica por algo melhor e novo. Logo, o modernismo tenta fazer o impossível e almeja reinterpretar o catolicismo dentro de um sistema moderno que já reitera o cristianismo. As características do modernismo, de acordo com Pio X, são 3. A primeira característica é a análise crítica e a demitologização racional da Sagrada Escritura. Para os modernistas, a Bíblia é importante coleção de lendas redigidas por pessoas poderosas para comunicar uma mensagem. A existência de Noé, Abraão, Moisés e Davi está sujeita à suspeita. Mesmo os 4 evangelhos são questionados por causa dos seus relatos de milagres. Pessoal, aqui eu vou confessar uma coisa para vocês, e isso por muito tempo eu ouvi na escola de professores e também ouvi dentro da igreja, no meu decorrer da minha vida, né, católica, né, nasci católica, de berço católico, né, e fiz catequese, e eu ouvi isso, e eu creio que alguns de vocês podem ter ouvido também. Mas a Bíblia foi escrita, né, por pessoas, e no decorrer desses 2000 anos, pode ter se mudado uma palavra aqui, outra ali, a cada vez que faz a impressão. E aí eles podem colocar algumas coisas, entendeu? Que Deus não falou. Eu cansei de ouvir isso. E eu ouvi isso de professor na escola. Então, olha para vocês verem que realmente a educação já começou a desconstruir o ser. Continuando. Seguindo o suposto naturalismo da maçonaria, o modernismo rejeita qualquer coisa verdadeiramente sobrenatural. Por exemplo, quando nosso Senhor Jesus Cristo multiplica os pães e os peixes, isso é, na verdade, o milagre da partilha. Isso daqui eu acho que todos já ouviram falar, né? Coisa da teologia da libertação. Nada sobrenatural aconteceu para aumentar a quantidade da comida consumível. Cristo, expelindo demônios, explica o modernismo. É uma história simbólica sobre trazer paz psicológica a pessoas perturbadas. Jesus caminhando sobre as águas é apenas uma forma literária de retratá-lo, superando as dificuldades do mundo. Quando Cristo diz a seus apóstolos, isto é o meu corpo, ele lhes está pedindo que se lembrem dele.
O pão não se torna algo sobrenatural. Tudo tem uma explicação natural. A segunda característica do modernismo é o secularismo e a fraternidade universal. Ah, que lindo, né? Todos nós somos irmãos, que legal. Todos também já ouviram isso, né? São Tomás de Aquino corretamente ensinou que a graça cura e eleva a natureza. A ordem da realidade é que o sobrenatural reina sobre o natural. Quando o modernismo nega o sobrenatural, o secular e o político se tornam primários. Os conceitos de beatitude e salvação são reinterpretados como objetos seculares ou políticos. Isso reduz o clero a ativistas políticos e rebaixa o Papa meramente a um coach inspirador para as nações seculares. A separação entre igreja e Estado é tal que a igreja não tem mais nem mesmo relevância na esfera pública. A religião é privada. Terceira característica. No modernismo, é a rejeição do que os católicos conhecem como bom. Moral, o verdadeiro. Doutrina, o belo, estética. O rígido sistema do pecado original, pecado venial, pecado mortal, e o perdão e a cura através da redenção em Cristo são abandonados. O relativismo moral é promovido. Os modernistas dizem que a doutrina deve ser sempre pastoral. Deve sempre ser pastoral, não verdadeira. Gente, o que nós estamos vendo hoje, né, na Igreja Católica? E é uma das coisas que eu sempre me pergunto, né? E que da questão até mesmo da família. Lá em Fátima, nós vamos ver depois, acho que se eu não me engano, no capítulo 7, o Papa de Fátima. Lá em Fátima, né, Nossa Senhora, ela fala justamente, né, que o último ataque, né, do demônio seria contra as famílias. O que aconteceu com o passar dos anos, né? A questão da moral, da verdadeira moral, ela foi deixada de pregar, a começar pela questão do respeito aos pais. Antigamente, né, se chegava, pedia a benção e beijava-se a mão do pai, né? Assim como, né, a mão do sacerdote, o anel do bispo. Hoje já não se faz mais isso, né? Hoje, tipo, eles colocaram que é careta você pedir benção para o pai, até pedir benção. Não precisa nem beijar, mas só o fato de você pedir a benção dele já é uma situação careta, né? A questão da doutrina da verdade, isso daí dentro da própria igreja foi modificado. As pessoas, muitos, né? Eu vim crescendo mesmo, igual eu já falei em vídeo passado, não se prega mais os dogmas, né? Da igreja, a verdadeira doutrina não se fala mais, e deixou por conta de fiéis leigos a questão da catequese com relação até ao ensino. E dentro desse ensino, nem o catecismo da Igreja Católica é ensinado. E ficou para o fiel leigo estudar o catecismo da Igreja Católica, né? E o que realmente é doutrina da igreja deixou-se de lado. Aí só se prega misericórdia, 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 que Jesus ele aceita todos da mesma forma, entendeu? E que Deus ele está presente em todas as religiões, porque Deus é um só. Então, se aquela região ali, aquela outra ali, entendeu? Na esquina, a outra acolá, né? Fala de Deus, então tá tudo bem. Né? Tá tudo normal, estamos caminhando para o caminho da salvação. E a questão da estética das igrejas. Eu creio que todos nós aqui já pudemos deparar com igrejas antigas. Eu tive a oportunidade de ir em Minas fazer um trabalho e eu me deparei realmente com igrejas antigas. Igrejas com os desenhos, né, góticos.
toda trabalhada. Para se construir uma igreja se levava mais de 100 anos. Hoje você constrói uma igreja, com 2, 3 anos ela já está de pé, dependendo, né, da igreja, né? No entanto, as igrejas protestantes aí, elas se ramificaram e se elevaram muito rapidamente, porque nisso daí eles são bons, né? E essa questão da estética da igreja católica, né, tirou tudo que é de transcendente. As imagens foram tiradas de dentro, né, da igreja, foram retiradas dos altares, né, todo o design mudou, entendeu? Né, o presbitério, você já não tem mais aquela coisa voltada realmente para Deus, né? Tirou o crucifixo, colocou o ressuscitado. Então, assim, você olha até a estética fora da igreja. Inclusive, eu até observando uma igreja católica lá em Caldas Novas. A igreja católica construída quase que ao lado da igreja protestante. Se você olhar o design dela, o desenho dela, a estética dela, ela não difere em nada. A cor é a mesma, né? A questão do telhado mudou um pouquinho, mas a estrutura, o jeito que ela foi levantada, a posição é igualzinha. A lateral, a frente, se você olhar, você não consegue diferenciar. A diferença é porque na frente da igreja católica tem uma cruz lá na frente e na igreja protestante está escrito lá, né? Assembleia de Deus, né? Então, assim, muitas igrejas católicas vêm sendo construídas e que você olha, às vezes, eu já cansei de bater aqui, tipo, daqui para Canaã dos Carajás, passava na porta de uma igreja e eu jurava para vocês que ela era protestante. Esses dias para trás que eu descobri que ela é igreja católica, mas não tem nada na frente dela que mencione ela ser católica, porque tá tudo igual. Então, a estética, né, eles conseguiram alterar a estética, né? E os modernistas, né, com relação justamente, né, a deixar a doutrina, fica batendo só em pastoral. Pastoral, entendeu? Que nós temos que pastorear, entendeu? E foi criando, né, pastoral daquilo outro, e colocando coordenadores, e tem que pegar o povo e colocar para trabalhar. E aí realmente deixou-se de voltar, né, o verdadeiro mesmo estudo da doutrina, a prática da oração, né? Isso daí acabou que os modernistas conseguiram minar de dentro da igreja. E isso, para voltar, vai levar alguns anos, muitos anos, né? Ou eu creio que nem vai conseguir voltar, porque do jeito que está a atual situação, eu creio que Cristo vai voltar e a gente não vai voltar, entendeu? A ter isso dentro da igreja católica, né? Porque daqui eu acho que só está indo ladeira abaixo. Continuando. E as deslumbrantes arte, estatuária, arquitetura e música da Igreja Católica são substituídas pelo pedestre, moderno e útil. Já comentei isso. Qualquer católico vivendo no 3º milênio irá imediatamente discernir os vestígios do modernismo, ainda corrompendo a Igreja Católica. A Escritura não é lida ou é ignorada nas homilias. Quantas vezes ouvimos: Mateus não escreveu isso realmente, ou Paulo de fato não escreveu isso. O Papa e os cardeais são geralmente reduzidos a líderes de torcida pelo globalismo, migração e redistribuição de bens. A moralidade católica decaiu. A heresia é pregada no púlpito. E igrejas antes gloriosas têm sido renovadas para remover o estatuário do santuário em favor de sua mera utilidade como espaços de culto. É aquilo que eu falei anteriormente. Em julho de 1907, o Santo Ofício publicou Lamentabile Sane Exito, que condenou 65 proposições modernistas. A maior parte dessas proposições foram extraídas dos escritos dos suspeitos padres George Tyrrell, S.J. e Alfred Louis. Quando as pessoas perguntam o que aconteceu aos jesuítas, alguém poderia adequadamente responder: Padre Tyrrell, George Tyrrell, foi um anglicano irlandês convertido ao catolicismo que se reuniu aos jesuítas.
ele adquiriu certa reputação ao rejeitar a tradição escolástica de São Tomás de Aquino. Tyrrell abertamente ensinou que a razão não se aplica aos dogmas da Igreja Católica. Essa afirmação condena não apenas Tomás de Aquino, mas todo o consenso medieval entre fé e razão. Ao invés disso, ele defendeu o direito de cada época para ajustar a expressão histórico-filosófica do cristianismo às certezas contemporâneas, pondo assim um fim a esse absolutamente desnecessário conflito entre fé e ciência, o qual é uma mera aberração teológica. Pessoal, eu vou fazer um comentário aqui que eu escutei, né, em uma determinada formação, né, que assim, e eu creio que a pessoa nem, pode ser que não falou por mal, porque não chegou, né, ao final dos seus estudos, ainda está caminhando, não vou falar nomes. Mas o que acontece? E não foi só dele, eu já ouvi já de outras pessoas, que essa expressão aqui na histórico-filosófica do cristianismo, né, e que ela se ajusta, né, à época, né, e aí ele me falou que diz que a igreja tem que se ajustar a essa época, né, a determinadas épocas. Então, nós estamos aqui no século XXI, então a igreja, nesse período aqui, agora, né, a igreja tem que se ajustar a essa época do século XXI. Ou seja, eles pegaram, né, essa expressão aqui histórico-filosófica do cristianismo, eles pegaram a doutrina e engavetaram. Porque a igreja tem que se ajustar naquela época, que é o que nós estamos vendo aí, né, tais coisas como, né, a bênção de casamentos de segunda união, homoafetivo, e aí tantas outras coisas, né, dar a comunhão, entendeu, a essas pessoas, né, ou, né, todos merecem, né, têm o direito, né, de receber a Eucaristia, e aí você tem que levar a Eucaristia às remotas, entendeu, pessoas que estão vivendo, né, índios, ribeirinhos e tal, e eles nem professam a fé católica. E aí eles pegaram justamente isso daí e fizeram uma manobra, né? E uma manobra de mestre. E que hoje, a meu ver, né, está na Bíblia. Jesus disse que, né, o tempo ia passar, mas as palavras dele não iam passar. Ou seja, a doutrina, ela iria continuar. E ai daquele que tirasse ou colocasse uma só palavra. Ele fala isso, né? Então, a gente está vendo essas mudanças, essas coisas, né? E que foi condenada, né? Tanto por Leão XIII, Pio X, Pio XI e até Pio XII, a questão do modernismo. E esse modernismo entrou na igreja. Essa afirmação de Tyrrell reflete o pressuposto modernista de que o cristianismo precisa ser conformado a todas as épocas e a cada uma, e especialmente ao nosso tempo moderno. E aí a gente vê padres celebrando missa na praia, utilizando uma boia como altar, né? Ou seja, ele se adequou ali àquele momento. E essas aberrações a gente vai continuar vendo, né, por aí. Eu creio que vocês já tiveram oportunidade, né, de ver outras coisas. A teologia de Tyrrell foi vista como ultrajante, mesmo para os jesuítas. E ele foi expulso da Sociedade de Jesus por suas crenças heréticas em 1906. Um ano antes da edição de Lamentabili Sant Exutu. O Papa Pio X deu sequência em setembro de 1907 com sua encíclica antimodernista Pacendi Domini Gregis, na qual ele descreveu o modernismo como a síntese de todas as heresias. O padre Tyrrell, então, publicou suas cartas críticas contra Pacendi no Times,
e foi suspenso e excomungado em seguida. Posteriormente, lhe foi negado um funeral católico porque ele se recusou a abjurar suas crenças modernistas. Em 1908, o padre Alfred Luise também foi excomungado pelo modernismo. Luise concordou substancialmente com Tyrrell. A audácia do modernismo de Luise é manifesta por sua própria admissão. Cristo tem ainda menos importância na minha religião do que ele tem naquela dos protestantes liberais, pois eu atribuo pouca importância à revelação de Deus Pai, pela qual eles honram a Jesus. Se eu sou alguma coisa em religião, sou mais panteísta, positivista, humanitário do que cristão. A patente do Papa Pio X exigiu que todos os bispos, padres e professores católicos fizessem o juramento antimodernista. Esse foi o meio formal e público pelo qual Pio X iria expor o modernismo entre o clero e nos seminários e universidades. Um grupo não oficial de teólogos monitores chamado Sodalicium Piano, ou Sociedade de Pio, foi incumbido de denunciar qualquer um que ensinasse doutrina modernistas. Referindo-se ao clero modernista dissimulado, Pio X disse: pois eles devem ser espancados com os punhos. Em um duelo não se conta ou se mede os golpes, bate-se o quanto puder. Para corrigir a doutrina e firmar ainda mais a Igreja Católica e Ortodoxa em ortodoxia, Pio X decretou uma classe de catecismo em todas as paróquias da Terra. Em 1908, ele emitiu o Catecismo de Pio X, de 115 páginas para a instrução doutrinal nas paróquias. O Papa exigiu que, nos casamentos entre católicos e não católicos, os parceiros não católicos prometessem que iriam permitir que as crianças fossem feitas, o Papa exigiu que nos casamentos entre católicos e não católicos, os parceiros não católicos prometessem que iriam permitir que as crianças fossem feitas católicas. Ele proferiu aos bispos maior fiscalização sobre os seminários e solicitou os seminários regionais. Pio X também solicitou o primeiro Código de Direito Canônico Universal, o qual só seria finalizado após a sua morte e então promulgado por seu sucessor, Papa Bento XV, em 1917. Como Papa Bio-Beneditino, o Código de Direito Canônico. O nome do código, como Pio Beneditino, Código de Direito Canônico. Teologicamente, Pio X deu sequência ao ardente entusiasmo do Papa Leão XIII pelo tomismo. Mas politicamente ele foi muito mais conservador. Pio X foi um radical contra o Estado secular da Itália e rompeu relações diplomáticas com a França. Ele se opôs a uniões comerciais não católicas e disse aos católicos italianos que nunca deveriam votar em socialistas. Um mês antes de morrer, o Papa Pio X aprovou o requerimento do cardeal James Gibson para a construção do Santuário Nacional da Imaculada Conceição em Washington, D.C. Ele sofreu um ataque cardíaco após a eclosão da Primeira Guerra Mundial e morreu em 20 de agosto de 1814. E aqui nós temos o conclave da Primeira Guerra Mundial. Eu vou parar aqui, porque nós já temos aqui aproximadamente quase 40 minutos, dessa parte, do início da infiltração. E aqui ainda tem mais um outro pedaço que ainda vai demorar um pouquinho.
Então, nós vamos fechar este momento, né? E eu gostaria que vocês meditassem bem a respeito, né, deste capítulo. Eu já coloquei em PDF lá no Clube do Livro, para aqueles, né, que não para que vocês tenham acesso. Se quiser já continuar a leitura, sintam-se à vontade, né, para que quando a gente, né, quando vocês vierem aqui no canal, né, do YouTube, né, vocês já estejam já com um pouquinho das coisas mastigadinhas. Eu creio que deu para entender, né, um pouco do que está acontecendo, do que a gente está vivenciando. Depois que eu li este livro, né, meus olhos se abriram muito para determinadas situações em que a gente está vivendo, né, dentro da igreja. Aí eu começo a explicar, né, por que tal coisa acontece dessa forma, por que acontece isso dessa forma, né. E ali eu achei interessante a forma como que ele fala, né, de realmente combater isso na porrada, né? E a gente tem que, eu mesmo preciso pedir muita graça de nosso Senhor Jesus Cristo por intercessão da Virgem Maria na questão do respeito humano, porque a gente está vendo as coisas erradas e não consegue falar. Muitas vezes eu não consigo falar, né? E às vezes já aconteceu de eu conseguir falar, graças a Deus, de eu conseguir falar ponderadamente, né? Mas nós precisamos realmente estudar para começar a explicar o que está acontecendo e a verdade, para tentar abrir os olhos de mais pessoas possíveis. Agora nós estamos realmente numa guerra, que é a salvação das almas. O demônio ele tem conseguido arrastar muitas almas para o inferno. E com bispos e padres vai toda uma comunidade. E a gente precisa realmente estudar para conseguir reverter isso daí para Cristo. Eu ouvi de um sacerdote, quando eu fui conversar com ele uma vez, que ele falou assim para mim: Andréia, vai sobrar muito lugar no céu. Porque São Pio de Pietrelcina, ele teve, né, perguntaram para ele, né, quanto que existia, né, de demônios, quantos demônios existiam no mundo, né, e ele fala que se nós conseguíssemos enxergar a quantidade de demônios, a gente veria que essa quantidade tamparia o sol, não iria existir luz na terra, né. Mas a gente sabe que para essa quantidade de demônio, a gente vai ter 2 vezes mais de anjo combatendo por nós, né? E além do que, a gente tem Deus, Jesus Cristo. E São Padre Pio, ele falava também que milhares de almas estavam indo para o inferno. Milhares. Que não iriam ter lugar no inferno para as almas que estavam indo. E esse padre, né, quando eu fui conversar com ele, né, ele falou para mim, ele falou assim: Andréia, vai sobrar mesmo lugar no céu. Ele já me falou o contrário do que, né, São Pio de Pietrelcina falou. Então a gente precisa trabalhar tanto para a nossa salvação, que a porta é estreita, e eu percebo que ela é muito estreita, muito estreita. Eu vou ter que emagrecer, eu vou ter que virar isso aqui, ó, para conseguir passar por ela. E tentar levar mais alto. Então a gente precisa aprender, a gente precisa saber com o que a gente está lidando, porque as pessoas elas enxergam como que é normal, viu aqui, né? E eu ouvi de várias pessoas: não, a igreja ela caminha conforme, né, a época que ela está vivendo.
ela se adapta à época. Olha a explicação mais esdrúxula para a gente ver, entendeu? Tantas heresias acontecendo na Santa Missa, né? Ela se adapta. E essas pessoas que falam é justamente... Eu sei que é porque ainda não chegou, né? Na verdade, está estudando, e eu rezo para que realmente consiga encontrar a verdade, né? E aí eles conseguiram mudar, né? Esse pensamento, né? Com relação à doutrina, né? Que ela tem que se adaptar. E ela tem que se adaptar e esqueceu, né, da parte de catequese, né? A verdadeira catequese. Então a gente precisa trabalhar muito mesmo, se dedicar muito aos estudos, abdicar de muita coisa, né? E pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela nos conceda, né, a graça, né, de conseguir salvar mais almas que a gente puder, né? Principalmente os que nós amamos muito, que estão dentro, né, da nossa casa, da nossa família. Então, vamos encerrar aqui, né? Vejo você no próximo encontro. Então, vamos invocar a Santíssima Trindade, pedindo, né, a intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus Pai, e a luz do Espírito Santo, para que Ele nos dê sabedoria e discernimento em busca da verdade. E a intercessão da Virgem Maria para essa semana. Em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostri. Amém. Vamos pedir a intercessão do nosso anjo da guarda também. Angeli Dei, quae custos est me. Metivi commisso pietate superna, illumina custode regi guberna. Amém. Vejo vocês no próximo encontro. Continuemos em oração.